Mas, professora, qual que é a sua pergunta para o deputado? Em primeiro lugar, bom dia, deputado. Quero dizer que o senhor é um orgulho para todos nós gaúchos e me representa muito bem aí na Câmara dos Deputados. Obrigado. Em Brasília. Muito orgulhosa toda vez que o teu nome sai na mídia, porque sempre é uma notícia que mostra o quanto o senhor é guerreiro aí no seu trabalho. A minha pergunta é a seguinte: obrigado. A gente acompanhou a perseguição com relação a um discurso que o senhor deu na tribuna. Isso é realmente absurdo, mas eu sinto que a direita às vezes parece um burro correndo atrás do rabo. O parlamento aprova uma medida, o STF vai lá e derruba. Aí o parlamento tenta discutir uma medida que nem sequer foi para frente, o STF já diz que se for para frente eles vão derrubar. Na minha visão, o primordial agora é a gente colocar um freio nesses abusos, e para isso seria muito importante que aquela CPI do abuso de autoridade, que o senhor conseguiu as assinaturas com muita luta, eu acompanhei, ajudei a pressionar também os outros deputados para assinarem, e isso ficou, eu vou ser educada aqui porque o deputado está presente, ficou em uma gaveta do senhor Arthur Lira. Existe alguma possibilidade real de a gente colocar isso para frente? Como anda? O assunto morreu mesmo? Como é que está essa CPI do abuso de autoridade, deputado? Não, Paulo, obrigado pela pergunta, obrigado também pelos comentários. Para mim é uma satisfação estar falando contigo, a gente se conhece também de longa data, e é uma batalha contínua que a gente tem que travar contra esses abusos. E agora não tem mais nenhuma desculpa, porque antes a desculpa era, tem outras CPIs funcionando, não pode ter mais de 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. Encerraram-se os trabalhos das 5 CPIs que estavam funcionando antes da CPI de abuso de autoridade. Depois a desculpa era, tem campanha eleitoral, os deputados não estão em Brasília, está esvaziado, vai ser difícil fazer a investigação, precisa esperar passar a campanha eleitoral. Passou o primeiro turno, vai se concluir o segundo turno agora domingo. Não tem mais desculpa plausível para não instalar a CPI, que aliás é a terceira na fila das CPIs, então como se pode instalar até 5 ao mesmo tempo, nós vamos cobrar já na semana que vem que ela tenha andamento. E essa CPI é absolutamente fundamental, porque ela trata justamente da investigação de todos esses abusos que estão acontecendo, né? Mais um hoje, né? A gente vê toda essa busca e apreensão no Gustavo Gayer, assessores e assim por diante, né? De um expediente que começou, curiosamente, né? Um mês atrás, depois de ele falar com Elon Musk, depois de ele começar uma campanha forte contra o sistema, né? Partidos tradicionais, principalmente o PSD, curiosamente coincidiu isso, né? Eu não acredito em coincidência, e agora a gente está vendo, né, falta de acesso aos autos, os mesmos abusos de autoridade, sem entrar nenhum no mérito, até porque nós não conhecemos o mérito para poder avaliar tudo que supostamente está sendo investigado. Agora o alvo é Gustavo Gayer. E o mesmo aconteceu comigo. Eu recebi um e-mail da Polícia Federal, na verdade não fui eu, nós recebemos o nosso e-mail aqui institucional do gabinete, que é um e-mail que eu não acesso, tenho a senha, posso acessar, mas não tem nem condição, porque são todos os dias milhares de e-mail, é spam, é pedido de tudo que é tipo, agenda, é quase um milagre que tenha sido visto tão rapidamente esse e-mail, né, por mais competente seja a assessoria, realmente uma avalanche de informação que vem aqui, mas um e-mail com uma intimação pessoal a mim, que também não cabe, porque não poderia ser por esse método, me dando datas para depor na Polícia Federal sem dizer por quê, né? Eu constituí advogado, finalmente, uma semana depois eu tive acesso aos autos do inquérito e descobri nos autos que eu estava sendo investigado por uma fala na tribuna da Câmara dos Deputados. Isso é um retrocesso em termos institucionais que Flávio Dino está promovendo de mais de 3 séculos, porque na história do mundo, desde 1689, com o Bill of Rights, a imunidade parlamentar se tornou um dogma, até eu poderia dizer, democrático. Sem a imunidade parlamentar não existe democracia, porque as opiniões, as palavras e os votos dos deputados, dos senadores, precisam ser blindados de qualquer tipo de perseguição, senão não tem sentido de ter Congresso. Efetivamente se fecha o Congresso quando se persegue, se investiga um deputado pelo uso da tribuna. E podemos falar mais sobre isso, mas muito brevemente, existem outros elementos muito graves, porque eu fiz uma denúncia séria contra um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Chor,
ele que deveria ser investigado pela denúncia, porque claramente utilizou de informações, no mínimo muito frágeis, se não suspeitas, para manter preso injustamente durante 6 meses Felipe Martins. Isso tudo ficou muito claro. Então, ele que deveria ser investigado por ter feito esses relatórios dessa forma completamente irresponsável e incompetente. E, além disso, o Flávio Dino ele é comunista. Lula disse, né, quando ele assumiu no STF, que finalmente temos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Ora, se ele é comunista e eu sou liberal, e se ele foi membro do governo Lula e eu fui vice-líder, continuo sendo, da oposição na Câmara dos Deputados, e já tive confrontos, né, com ele aqui, obviamente significa que somos adversários políticos. Então não se pode admitir numa democracia que um, entre aspas, magistrado não se declare suspeito, né, para investigar uma pessoa que é sua adversária política. Então todo o processo é absolutamente kafkiano, absurdo. Eu só estou muito feliz, isso eu preciso registrar antes de concluir a resposta, pelo tamanho da solidariedade que eu tenho recebido. Ontem, dezenas de entidades gaúchas assinaram um manifesto em meu apoio, muito singelo, muito simples, mas ao mesmo tempo muito forte, né? Deixando claro que não se pode passar de certos limites, e o Supremo Tribunal Federal passou de todos eles até o momento. Eu queria aproveitar, pedir para o pessoal que está assistindo a live para compartilhar. A gente está com mais de 15 mil pessoas aqui em vários canais. Queria agradecer a audiência e pedir para vocês ajudarem ativando as notificações, dando like, compartilhando o canal, se inscrevendo no canal do Fio Diário, TV Flórida, Marco Antônio Costa, para a gente aumentar o nosso alcance. Tem o superchat da Daphne que eu queria ler e jogar para o Rasta também. Vamos lá. A Daphne mandou aqui para nós. Bom dia, Fio Diário. Sobre o Geyer, ele que iniciou o boicote ao PSD com o propósito de conseguir o impeachment do ditador. Então, Nicolas, se prepare. Você será o próximo. Eles irão atrás de todos. E essa, a percepção da Daphne, Marcel, encampa, acho que a percepção popular de todo mundo. Eles estão indo atrás, eles vão... É aquele negócio, as cortinas de fumaça, a espiral do silêncio, fabricação de investigações à torto e direito contra toda oposição. Eu entendo, Daphne, e eu agradeço o superchat dela, porque mostra que não existe mais Estado de Direito. Existe uma situação de pessoas que estão no poder e que estão utilizando toda a força da máquina pública contra vocês. Mas eu queria jogar para o Rasta, fazer uma pergunta para o deputado, para depois a gente encaminhar. Olha, a meu ver, do jeito que está a situação, eu não vou entrar no mérito aqui de se o Brasil é uma democracia ou não, ou se o Brasil sequer algum dia já foi uma democracia ou não. Mas, em termos de efeitos, tem o Van Hatten e o Nicolas. Se silenciarem esses dois, não tem mais voz nenhuma. Então, o negócio tá num fio muito fino, assim, né? Então, eu queria saber do deputado, na medida do possível que ele puder explicar aqui para a gente, quais que são as ações que o senhor pretende tomar, né, para se proteger, para se resguardar, de uma maneira que você possa continuar travando esse combate, porque realmente são as duas últimas vozes. Se silenciar o Nicolas, se silenciar o Van Hatten, tipo, acabou, não tem mais ninguém para falar, ou pauta qualquer que seja, que possa ter um vislumbre de se opor ao STF. Asta, excelente pergunta também. Na verdade, além da CPI do abuso de autoridade, nós precisamos andar com o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Esse é um freio, sim, é o mais importante de todos. E isso depende da pressão popular, e vocês todos, né, são muito importantes nisso. Marco Antônio, com essa liderança que ele tem também exercido nas manifestações pelo impeachment do Alexandre de Moraes, sabe também que é uma saída, assim, realmente a nossa, digamos, bala de prata no momento para parar as coisas rapidamente. Agora, especificamente, para responder a tua pergunta sobre o meu caso, existe uma série de ações que precisam ser tomadas, né? Sob o ponto de vista jurídico, eu tenho advogado constituído, né? Então, tudo que se refere à questão jurídica, eu confio nele, obviamente que a gente discute, é uma pessoa excelente, o Alexandre Wunderlich, um dos melhores, se não o melhor criminalista hoje no estado do Rio Grande do Sul,
né? Ele já pediu o trancamento, ou vai pedir o trancamento dessa ação no Supremo Tribunal Federal por absoluta inconstitucionalidade. E é importante lembrar que surgem todos os dias novos elementos para mostrar como há uma perseguição política contra mim e dois pesos e duas medidas, né? Você falou no Nicolas, falou em mim, né? Falou da perseguição contra aqueles que falam. Agora, se você for de esquerda, você pode falar as maiores barbaridades que não te acontece nada. Ontem mesmo, é uma informação nova, acredito que não tenha saído nenhum meio de comunicação ainda, eu pelo menos não vi, pelo menos não aqueles sérios que divulgam o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo, Fux decidiu, contrariamente a Michele Bolsonaro, numa ação que ela moveu contra a Erika Hilton, do PSOL, né, moveu uma ação contra ela por calúnia, se eu não estou enganado, por injúria, não sei exatamente qual que foi o crime em tese que ela poderia ter cometido contra Michele Bolsonaro, e o Luiz Fux, ministro do STF, na decisão disse que Erika Hilton tem imunidade parlamentar em virtude do exercício do mandato de deputado federal e que vai, por isso, ser arquivado o caso, não vai ser levado adiante, porque ela falou nas redes sociais, certo? E que e na direção do Fux está muito claro, ele diz assim que a imunidade parlamentar é absoluta dentro do recinto do parlamento e precisa ser avaliado no contexto externo, se falar nas redes sociais, depende se tem vinculação com o mandato, ele entendeu que a fala de Erika Hilton tinha vinculação com o seu mandato. Então, isso saiu ontem, a decisão do Fux, completamente contrário ao que disse Flávio Dino, que na manifestação que abre inquérito contra mim, fala que, apesar de minha fala ser na tribuna, em tese, eu poderia ter cometido crime, né, de calúnia, de crime contra a honra do policial federal, que eu denunciei, e não foi uma acusação pessoal, foi uma acusação contra a sua conduta profissional, né, e que, além disso, eu poderia ter incorrido em denunciação caluniosa contra o policial federal. Então, quer dizer, um absurdo total. A parte jurídica está sendo bem tratada pelo meu advogado. Há outro aspecto da parte jurídica, que são os foros internacionais. Então, outra medida que nós vamos agora tomar nas próximas horas é entrar com uma cautelar na OEA, aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para garantir que não aconteça nada contra mim, ou pelo menos lembrar que eu sou hoje um perseguido político no Brasil, e o que aconteceu com Gustavo Gayer hoje pode a qualquer momento acontecer comigo ou qualquer outro deputado, mas no meu caso com mais fundamentação, porque já estou hoje sendo ilegal e inconstitucionalmente investigado. Esse é o aspecto jurídico. Sob o ponto de vista político, eu só posso dizer que eu vou continuar fazendo aquilo que hoje eu já faço, e com mais intensidade, porque isso me dá motivação. Se a intenção deles nos dobrar, nos ameaçar e reduzir o nosso ímpeto contra os abusadores, pode ter certeza que se enganaram, pelo menos no meu caso, miraram na pessoa errada, e só o que conseguiram fazer foi que o caso do delegado Fábio Alvarez Short ficasse mais famoso, mais pessoas estão tratando dele, e as autoridades internacionais certamente se debruçarão sobre isso, porque é um caso que envolve, inclusive, uma fraude na entrada no sistema de imigração americano, e vai dar muito pano para ainda nos próximos capítulos.